Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aula do nosso módulo de comandos importantes. E neste vídeo aula eu vou voltar a falar sobre o comando find. Então faltou falar sobre alguns parâmetros. Na aula anterior, nós criamos um arquivo chamado arquivo. Então, vou continuar trabalhando com ele. Antes eu só queria fazer uma observação sobre todos os arquivos, não só este. Qualquer arquivo no sistema operacional ele tem três datas. O comando stat ele mostra isso. Então tem a data de alteração, o change, o de modify e o de access. Então toda vez que existe um acesso nesse arquivo, essa data de access ela é alterada. Toda vez que alguém modifica o conteúdo desse arquivo, ela é modificada, essa data é alterada. E toda vez que alguém troca alguma coisa neste arquivo, propriamente dito, ele também altera essa data. E em alguns momentos, você quer fazer algum troubleshoot, alguma análise, você precisa saber de arquivos que foram acessados nas últimas 24 horas. Você precisa também saber arquivos que foram modificados nas últimas X horas, ou arquivos que foram alterados. Em que momento você precisaria disso? Bom, quando eu recebo como administrador de sistema, se alguém me falar, ó, esse sistema de file system está quase 100% e ele não estava assim, qual é a primeira coisa que eu faço? Primeira coisa, eu faço uma busca dos maiores arquivos de acordo com a alteração das últimas 24 horas, para saber se realmente foi alguma coisa fora do comum que aconteceu dentro das 24 horas ou não. E outro momento que você pode utilizar isso. Imagina que você trabalha lá numa empresa e alguém te liga falando: olha, o servidor foi invadido. O time de segurança falou com a gente. Então você tem ali sei lá, eles disseram que de acordo com as logs de rede, o servidor, alguém entrou lá a 1 hora da manhã. E agora já são 10 horas da manhã. Então você tem aí 9 horas. Como que você faz para descobrir tudo que foi alterado, modificado e acessado nesses últimos minutos, né? Nessas últimas 9 horas? Então, o find vai te ajudar nisso. Então, pessoal, olha, os comandos são bem simples. Temos o atime, o ctime e o mtime. Então, eu vou procurar este arquivo, nosso arquivo, olha, a data dele é tudo de hoje, porque a gente criou hoje. Então, se eu procurar um find ponto atime, que é a data de acesso, se eu colocar mais um, ele vai me mostrar tudo o que foi alterado há mais que um dia. Então, isso quer dizer que o nosso arquivo não faz parte, porque ele foi criado hoje, ele não foi criado ontem. Então, a time mais um, ele mostra isso. Mas como eu vejo tudo que foi criado até um dia atrás? Simples, eu coloco menos um. Aí sim, é de menos um dia, que seria hoje, né? Então, o que foi alterado do intervalo de agora e 24 horas atrás. O atime, ele possui aqui um cálculo em questão de horas, que ele é o valor que você coloca aqui vezes 24. Então, o time é em dia. Se você colocar o número 10, igual o cenário que eu dei anteriormente, que era 9 horas, que você teria que analisar o que foi alterado, eu não conseguiria com a time. Então, para isso, existe o amin, que é em minutos. Então, eu conseguiria falar tudo que foi alterado dentro dos últimos. Daí, qual que é o cálculo? O cálculo é eco 60 segundos, 60 minutos, né? 9 horas. Então, eu tenho 540 minutos. Então, o que foi alterado dentro dos 540 minutos? Só fiz um cálculo aqui. Aí, olha, todos esses arquivos foram alterados nas últimas 9 horas ou nas últimos 540 minutos. Então, pessoal, o ctime é para dias e o cmin, né, já é para minutos. Então, nós falamos da data de acesso. Mas caso eu tenha aí uma data, eu quero procurar pela data de modificação, aí eu já uso o mtime. Então, eu vou para find.mtime, tudo que foi criado, foi alterado, né, dentro há mais de um dia. Então, ele mostra isso, mas o que foi criado até um dia atrás. Então, daí já são todos esses arquivos. Só para a gente testar, eu vou criar um arquivo de 2012 aqui. Então, há muitos anos atrás.
Como eu faço isso? No touch eu coloco a opção de "-t", de timestamp, aí eu vou forçar uma data antiga. Então, vou colocar 2012, 10 do 10 a 0 horas e 0 minutos. Aí eu vou colocar arquivo old.txt. Então, esse é o nosso arquivo old. Se eu der um stat nele, olha só, ele é tudo aqui. A data de acesso e modificação é lá atrás. A data de alteração do arquivo em si, aí ela já é hoje, né? Porque acabamos de criar o arquivo. Então, como que eu faço aqui para procurar? Se eu colocar find ponto, acesso a time a mais de um dia, o que foi acessado há mais de um dia, aí eu acho o arquivo old. Agora, a menos de um dia eu não acho o arquivo old, né? Bem legal. E se eu quiser achar a data de modificação do arquivo, eu coloco um setime. Então, setime menos 1. O arquivo está aqui. E os outros também já estão aqui. O setime seria a data de change, né? Que é aquela a de change, que é essa data aqui. Então, pessoal, é isso que nós temos para falar de tempo. Então, basicamente, temos o atime, o mtime e o setime. E todos podem ser alterados de time para mim. Então, guardem isso que é importante até para você, na sua empresa, aí, fazer um script para você verificar tudo que tem 777, porque não é normal todos os arquivos estarem como 77. Principalmente se você tem uma aplicação web rodando, tá bom? Mas eu não vou entrar neste assunto agora. E agora nós temos também o size. O size ele é muito importante. Então você consegue procurar arquivos maiores que 1 mega ou arquivos até 1 mega. É possível. Então se eu entrar aqui no barra, no barra mesmo, vou cd barra e colocar um find ponto menos size, eu posso colocar mais que 1 mega. Daí se eu der um enter, ele vai mostrar todo mundo. Olha, tem coisa pra caramba com mais que 1 mega. Mas eu posso também procurar coisas com menos ou até 1 mega. Então dou um enter, olha. Isso daqui é tudo o que chega até 1 mega. Em um servidor é comum você ter bastante arquivo grande. Então você pode procurar aí, ó, mais que 1 giga. Olha, eu tenho um core, um proc core que é mais que 1 giga. Vamos ver o tamanho dele. Ele é um link simbólico para variar. Aqui, ls-lh, ls-lh. Este é um arquivo do sistema operacional no proc, né? Então nós podemos ignorar. Então ele não vai ser o melhor exemplo. Mas se eu tiver um arquivo aí extremamente grande, eu consigo procurar com find.size. Ele é muito bom. Vamos supor, você tem um file system lá com 10 GB nesse file system e você quer procurar o que tem, o que está usando bastante. Você pode usar esse find para procurar tudo que é mais que 1 GB ou mais que 512 MB, porque isso já é uma grande porcentagem do tamanho total do seu sistema operacional, tá? E também, pessoal, beleza, até agora eu só falei de parâmetros que te ajudam a encontrar alguma coisa, mas não toma ação nenhuma. Então, até agora eu sei encontrar as coisas, mas eu não sei tomar nenhuma ação sobre elas. Então, eu gostaria agora de mostrar o parâmetro exec, que ele toma uma ação em cima da saída encontrada. Por exemplo, lá no barra tmp, nós criamos dois arquivos, o arquivo old e o arquivo normal. Então, se eu der um find ponto menos name, tudo que tem arquivo no nome, name, que ele reclamou de eu não ter a... Só mais um detalhe, né? Sempre coloca a aspas em volta do name só para evitar esse tipo de problema, para ele não reclamar. E até mesmo porque um sistema operacional reclama, outro não, então é melhor evitar isso daí. Então, executando novamente, eu tenho esses dois arquivos. Aqui o find ele só mostra isso, mas eu quero executar um ls-l em cima de cada arquivo. Como eu faço? É só colocar o menos exec ls-l, aí eu coloco essas chaves
que acontece com essas chaves? Isso daqui é um valor que a gente não vê, mas é o valor que o find vai jogar para ele. Então, uma hora vai ser o arquivo e outra hora vai ser o arquivo underline old. Aí eu tenho que pôr um espaço, eu tenho que pôr, tá? Um espaço, senão não funciona. Aí eu coloco vírgula, barra, né, para fazer um escape do ponto e vírgula e dou um enter. Tá vendo? Olha, ele executou um ls-l. Então ele encontrou os dois arquivos aqui. E tem uma forma, esse barra, ponto e vírgula, ele diz que ele vai executar duas vezes o comando ls. Então ele abriu o binário ls duas vezes. Se eu quiser que ele faça um append dessas entradas aqui, ou seja, executa o ls para esses dois arquivos ao mesmo tempo, eu não coloco barra, ponto e vírgula, eu coloco mais. Então, se eu colocar mais e enter, a saída é praticamente igual. Olha, ela não mudou nada, só mudou a ordem, mas isso não tem nada a ver. Só mudou isso. Porém, o que acontece? Ele carregou menos. Então, ls-l, ele usou uma vez o binário ls. E quando eu coloquei o mais. O que é bom, né? É muito mais rápido se eu pensar nisso. Porque se tiver 10 arquivos, eu executo uma vez o ls. Já o anterior, ele executa 10 vezes o ls. Qual é o problema? O maisinho, todo o comando, né? Ele tem uma restrição de tamanho. Então, se eu colocar o mais e, sei lá, eu tiver 100 arquivos, ele pode dar problema e não executar o comando em cima dos 100 arquivos. Então, você tem que saber aí qual o momento que você vai usar. Por exemplo, vamos supor que você precisa criar um bond de network, que seria configurar 3 adapters para uma rede, por questão de redundância. Então você precisa executar tudo no mesmo comando para criar uma interface nova. Então o append seria o ideal. O append coloca todos os adapters atrás, porque você precisa executar todos em uma linha. Não é possível você executar um, depois outro, depois outro. Então, o exec ele vai te ajudar, o exec mais, ele vai te ajudar a fazer o append nesse sentido, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um rm aqui, rm, em todos os arquivos que a gente criou, rm-force. Pronto. Agora eu removi. Olha que legal. Isso é interessante. Vamos supor que você tem ali um usuário na sua empresa e ele foi demitido aí por algum motivo ou se desligou da empresa e por questões de segurança você vai decomissionar todo o home dele. Não sei, é um motivo, não sei se é uma situação real, que pode ser real, né? Se é o ideal, na verdade, porque remover todos os arquivos do home, né? Não sei, às vezes tem alguma coisa importante, mas enfim, você dá um find ponto no home, procura tudo pelo usuário e você pode o usuário que foi demitido ou desligado, né? Desligado, você coloca o nome do usuário, menos exec, aí você dá um rm, ou se não, você dá um chmod 000, você tira a permissão de tudo dele, para ninguém mais conseguir acessar lá. Ou você dá um rm mesmo, rm-rf, aí assim ele vai deletar tudo que tem desse usuário, tá? Ele não encontrou o usuário desligado, senão ele executaria esse comando. E agora, pessoal, a última coisa que eu tenho para falar do find é o parâmetro xdev. O que acontece? Se eu der um df aqui, olha, eu tenho diversos file system nesse computador. Às vezes, ó, tem esse SAP, deixa eu dar um grep por ele. Eu tenho todos esses file systems. Vocês já devem saber, né, como sysadministrador, que o que está dentro desse file system não faz parte desse file system. E nem desse. Apesar de esses 4 estarem abaixo desse, o espaço que eles usam é diferente, ó, porque o device deles é diferente. Então, cada um tem seu... Deixa eu ver o tamanho. Cada um tem o seu tamanho. Aqui, cada um tem 120 MB. Isso quer dizer que se eu tiver um arquivo aqui bem grande, de 100 MB, nesse daqui, ele não vai afetar nenhum dos outros, porque são arquivos diferentes. E às vezes, você precisa fazer uma busca em um único file system. Então, se eu estiver dentro desse file system e eu der um find, ele vai encontrar, olha, tudo que está embaixo dele,
que são esses outros diretórios. Para eu evitar isso daí, eu tenho um parâmetro. Então, para a gente testar, ó, vou criar um arquivo. Estou aqui. É um arquivo só para. Estou aqui é o nome dele. Estou aqui, né? Eco maior. Estou aqui no barra sap barra SUSE instance bin. Aqui. Pronto, se eu der um find, agora sim. Então eu tenho um arquivo ó, que está no bin, mas esse bin é um outro file system que está dentro deste, que está embaixo desse file system, né? Lembra do grep que eu dei? Ó, o bin é esse daqui e eu estou nesse. Então eu quero executar um comando para ver tudo que tem dentro deste file system aqui. Então o find ele me retornou, inclusive, o estou aqui. Como que eu vejo só esse sem ver esses daqui? Simples. Eu coloco um xdev. O xdev ele não mostrou nada desses outros arquivos. Ó, o estou aqui, esse lost and found. Ele mostrou sim o bin, porque o bin é um diretório para ele. Ele vê esses arquivos aqui, mas ele não vê o que está lá dentro. Então isso é legal que você consegue analisar o tamanho ou fazer uma determinada busca em um único file system, você não depende dos outros, tá? E assim nós terminamos de falar sobre o Find. Como vocês viram, ele serve para muitas coisas. O Find é realmente ó, uma ótima ferramenta para nos ajudar no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo aula. Até daqui a pouco, pessoal.